não creio que seja possível ou cabível uma intervenção militar. Mas o que o Exército pensa a respeito dessa conjuntura? Como é que ele pode se pronunciar ou se posicionar nessa tarefa difícil que é pacificar o país? Talvez um novo Caxias aí que venha a intervir na intenção de pacificar o país. Não é interessante para o país um confronto eterno, né? Como que se pronuncia, ou que pelo menos os mais afoitos aí se posicionam. Mas o que o Exército em si, quais são as conversas de caserna, o que rola nos corredores? Obrigado, professor. O Brasil, da década de 30 até a década de 80, foi o país do mundo que mais cresceu. Pega ali Getúlio Vargas, né? Juscelino, os governos militares. Nas décadas de 70, 80, nós cometemos um erro. Nós permitimos que a linha de fratura da Guerra Fria, linha de confrontação, passasse dentro da sociedade brasileira e nos dividisse. E o Brasil, que era um país que vinha com um forte sentido de projeto, uma ideologia de desenvolvimento, o Brasil perdeu a coesão. Perdeu esse sentido de projeto. E está sem um rumo, uma direção. Nosso país está meio à deriva. Foram vários os fatores que contribuíram para que isso acontecesse. Mas a verdade é que nos dividimos. Com relação a 1964, comparar com a data de hoje, houve duas diferenças básicas em 64. Primeiro, era período de Guerra Fria, posições extremadas ideologizadas. Segundo, que em 1964 o país não contava com instituições amadurecidas, com seus espaços, limites de atuação definidos e cumprindo adequadamente os seus papéis. Então, hoje, a grande diferença está aí. O nosso país, ele tem instituições amadurecidas. O Brasil é um país já sofisticado, com sistemas de pesos e contrapesos, que dispensa a sociedade de ser tutelada. A partir daí, as Forças Armadas entendem dois aspectos fundamentais que orientam a nossa atuação. Primeiro, é a da legalidade. Todo e qualquer emprego das Forças Armadas estará absolutamente condicionado pelos os dispositivos legais, desde a Constituição, passando pelas leis complementares e assim por diante. E se formos empregados, isso se dará sempre por iniciativa de um dos poderes, conforme vimos na redação do artigo 142 da Constituição. Força Armada não existe para fiscalizar governo, muito menos para derrubar governo. Força Armada não existe para fiscalizar governo, muito menos para derrubar governo. Força Armada não existe para fiscalizar governo, muito menos para derrubar governo. E o segundo fundamento nosso é de que nós temos como obrigação contribuir para a estabilidade, condição extremamente necessária para que as instituições continuem trabalhando em condições ideais e, em nome da sociedade, encontrem os caminhos para superar essa crise toda que estamos vendo. Nós vimos essa semana, foi uma semana extremamente preocupante, enfim, uma série de medidas preventivas foram adotadas por nós e vimos que as coisas transcorreram naturalmente. Os embates na área política, na área judiciária, têm sido extremamente acirrados, mas as instituições estão funcionando. Então,
esse é o fundamento que nós seguimos e estamos seguros de que a sociedade tem todas as condições de superar essa crise. A crise é de natureza política, de natureza econômica e natureza ética. E aqui entra um outro problema que está afligindo com profundidade a nossa sociedade. Nós vivemos impregnados desse pensamento politicamente correto, uma ditadura do relativismo, e todos os parâmetros estão se esgarçando, se relativizando para menos, para baixo. E nós estamos perdendo todas as referências. Então, nos degradamos dos parâmetros éticos, os parâmetros de eficiência, por exemplo, tudo se aceita, né? Os parâmetros estéticos, nosso país está feio, e econômica, financeira, né? De política financeira. Se sobe juro, desce juro, taxa de câmbio, enfim, coisas desse tipo. De representante de sindicatos, no caso da CONTAG, e também já tiveram outras manifestações de ex-presidente e também de pessoas ligadas a movimentos sociais, né, como o MST, de certa forma, instigando a uma violência, a prática de violência e a prática de, eu não sei assim, de guerrilha, enfim, uma prática de guerra, né, chamando e usando até essa palavra de guerra, né. Então, assim, eu, por exemplo, como cidadão, eu fico preocupado com essas coisas acontecendo, né? Ainda mais quando acontece no Palácio do Planalto e a presidente está do lado e nada acontece com o cidadão, a não ser o que foi feito com ele depois na CPI que teve lá no Congresso, lá na Câmara. Enfim, o que nós podemos... um cidadão comum, né? O que ele pode esperar assim de noção de defesa, de segurança? O que o Exército, quando presencia um fato desse acontecendo, né? O que vocês podem opinar e falar para a gente aqui agora? Muito obrigado. Realmente isso é algo que aflige a sociedade de uma maneira geral, né? É lamentável que haja esse tipo de manifestação. Elas, a rigor, até infringem a lei, vamos dizer assim, nos preocupam, nós acompanhamos, mas isso, em situação de normalidade, isso é um problema de segurança pública. Então, eventualmente, poderemos ser chamados a intervir no caso de colapso da segurança pública, uma intervenção federal, coisas desse tipo. Há um outro aspecto interessante, que as mídias sociais, a internet, as mídias sociais, elas proporcionam muita informação, como também proporcionam muita desinformação. Muita informação, como também proporcionam muita desinformação. Agora houve um episódio que exemplifica muito bem isso. 11 ônibus de bolivianos entraram no país para vir participar das manifestações, enfim. Nós ficamos alarmados com aquilo, fomos verificar. Na verdade, eram 3 ônibus de bolivianos que vieram para Goiânia participar de um evento da área imobiliária. Não é? E é interessante que essas coisas, é feita uma montagem, a maneira como é apresentada, e as pessoas agregam depoimentos e às vezes fotografias. Teve um caso recente também, fizeram uma montagem de conversações da presidente Dilma e do presidente Putin. Eu estou vendo uma camisa do Grêmio aqui, mas que lamentável, rapaz. Poxa vida. Eu sou colorado. O presidente Dilma e o presidente Putin numa negociação para que a Rússia estabelecesse uma base no Brasil com 20 mil homens, né, comandados por um general russo. Até eu, quando vi aquilo, fiquei com o cabelo em pé. Aí, muitos amigos, enfim, nos questionaram, olha só e tal. Fomos ver, não é nada daquilo, era montagem.
E tem acontecido com muita intensidade. A gente sente até que há alguma intenção em atrair as Forças Armadas para nos tirar do equilíbrio, vamos dizer assim. Porque nós temos procurado, eu esqueci de agregar isso na pergunta do professor, manter uma situação, e daí vem a nossa legitimidade, de absoluta isenção e equidistância em relação a todos os atores que se movimentam no cenário atual. Então a gente sente que esse tipo de coisa, às vezes, é para nos atrair para um lado ou para o outro. O velho é o dono da história e o jovem é o dono do mundo. Vocês são os donos do mundo, vocês são os donos do Brasil. Façam o país que vocês desejam, vocês idealizam e vocês merecem. Façam o país que vocês desejam, vocês idealizam e vocês merecem. Força Armada não existe para fiscalizar governo, muito menos para derrubar governo. Força Armada não existe para fiscalizar governo, muito menos para derrubar governo. Façam o país que vocês desejam, vocês idealizam e vocês merecem.